Boa noite. Hoje, dia 11 de março de 2009, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. O tema do programa de hoje é inquérito policial. Para falar sobre esse tema, nós temos aqui a honra de receber em nossos estúdios o Dr. Marco Antônio Cristiano de Carvalho, advogado, já foi delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Boa noite, Dr. Marco Antônio. Boa noite, Dr. Luiz. Boa noite a todos os internautas que nos assistem. Antes de chamar o radar jurídico dessa noite, eu gostaria aqui de ler um e-mail aqui de um internauta que assiste assiduamente o nosso programa. Ele mandou um e-mail falando das qualificações da sua mãe, natural de São João da Boa Vista, e de nome Deise, que fez aniversário ontem, tece inúmeros elogios à sua mãe, disse que tem muito orgulho de ser filho dela e agradece todo dia a Deus por ter nascido filho de um ser humano tão excepcional. E o filho dela, esse meu xará, né, pede para mandar um grande beijo para sua mãe aí em São João da Boa Vista. Um beijo do seu filho e aqui do Jurídico News. Dona Deise, feliz aniversário ontem. E o tema de hoje, né, no inquérito policial do Jurídico News, nós gostaríamos de chamar aqui o radar jurídico. Produção, por gentileza, o radar jurídico de hoje sobre inquérito policial. Globo.com e leva o BBB9 com 7 câmeras exclusivas. Isso mesmo. BBB9 na internet por apenas R$5 por mês. Viu? Não há quem não tenha gostado da novidade. Assine já. Outros 2 PMs também foram presos. Todos estão no presídio Romão Gomes da Polícia Militar. O sargento Ailton Rodrigues Machado está foragido. Até agora... Boa noite. Tivemos um problema aqui no nosso áudio. A produção está verificando. Nós vamos falar hoje sobre inquérito policial, um tema muito controvertido na atualidade, tendo em vista a tramitação de um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados Federais e que visa extinguir, acabar com a fase do inquérito policial na instrução criminal. E é uma questão muito polêmica, os benefícios e os malefícios da extinção do inquérito policial, como também há uma polêmica a respeito da disputa do Ministério Público e a Polícia Judiciária pelo poder de investigar, pelo direito de investigar. O Ministério Público tem essa questão questionada no Supremo Tribunal Federal e ainda não está definida. E esse inquérito policial é muito importante, está previsto no nosso Código de Processo Penal desde 1940. E temos aqui vários casos que o Brasil tem solucionado a partir de uma boa investigação de um inquérito policial. Produção, por gentileza, o nosso radar jurídico sobre inquérito policial. Acusado de fazer parte de um grupo de extermínio que agia em São Paulo. Ontem foi decretada a prisão de mais 4 PMs acusados de envolvimento no caso. A reportagem é de Maurício Ferraz. O subtenente da Polícia Militar, Adilson Moreira de Souza, que chefiava um grupo de elite da PM em São Paulo, deixou a delegacia sem algemas. No carro da polícia, ele foi sentado ao lado dos colegas e não na parte de trás do veículo, onde os presos são levados. Outros 2 PMs também foram presos. Todos estão no presídio Romão Gomes da Polícia Militar. O sargento Ailton Rodrigues Machado está foragido. Até agora, a Justiça já decretou a prisão de 15 policiais militares. Todos são acusados de fazer parte de um grupo de extermínio que agia aqui na Zona Sul de São Paulo. Não se sabe exatamente quantas pessoas eles teriam matado. Segundo o delegado que investiga o caso, pelo menos 4 vítimas foram executadas da mesma maneira pelos PMs. Eram cortados a cabeça e as mãos para dificultar a identificação daquela pessoa.
As vítimas escolhidas pelo grupo, segundo a investigação, eram pessoas com passagem pela polícia. Este homem foi uma exceção. Antônio Carlos da Silva Alves, um deficiente mental, conhecido como Carlinhos, foi preso por engano. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade ao depoimento de um dos integrantes do grupo, um oficial da PM, que teve o nome mantido em sigilo por questões de segurança. Ele afirma: Carlinhos foi agredido e a surra passou da conta. Por isso eles resolveram executá-lo. Segundo o depoimento, esse tipo de crime virou rotina naquele batalhão. No computador de um dos PMs presos durante a investigação foram encontradas fotos dele e de crianças com armas pesadas nas mãos. Não é uma criação fictícia ou novelesca, é um grupo de extermínio. Parabéns aí ao delegado de polícia, Dr. Pedro, que conduziu com brilhantismo esse inquérito policial, conseguiu partir de uma vítima de difícil identificação, sem a cabeça, sem as mãos, com dificuldade de se identificar, de se ter digitais, de se ter fisionomia, conseguiu, de uma vítima não identificada, chegar nos autores do crime, principalmente em se tratando de policiais militares, o que dificultou muito mais a elucidação desse caso. Eu pergunto ao Dr. Marco Antônio Cristiano de Carvalho, isso seria possível sem o inquérito policial, Dr. Marco? Pois é, doutor Luiz, a pergunta é bem oportuna. Na verdade, o que acontece hoje é que existe um grupo muito grande que pede que seja acabado de uma vez por todas o inquérito policial. Em contrapartida, existe um outro grupo que entende que o inquérito policial é extremamente imprescindível. Eu, particularmente, não tenho um juízo formado com relação se deve ou não acabar o inquérito policial. Todavia, eu posso aqui colocar alguns pontos positivos e outros pontos negativos. De fato, existe um projeto, que é o projeto, se não me engano, é o 1914 de 2007, de um deputado, ou alguns deputados, dentre eles um deputado do PT de Pernambuco, onde ele busca aprovar este projeto e terminar com o inquérito policial. Ele pretende com que, em vez de existir o inquérito policial, vai existir uma instrução criminal, onde estará presente o delegado de polícia, o promotor, o juiz. E sempre que possível, as partes serão ouvidas ali na hora, serão feitos os debates, o promotor oferecerá denúncia ou não, e o juiz julgará. Agora, na teoria, isso é muito bonito. Porém, na prática, exige alguns requisitos a mais. O inquérito policial, por sua vez, ele é uma peça meramente informativa, para que os internautas entendam. Quando você vai à delegacia, comunica uma notícia de um crime, aquilo é feito com relação a essa notícia, é feito um boletim de ocorrência, instaura-se um inquérito se houver crime, instaura-se inquérito e lá vão ser colhidas todas as informações. Vai ser ouvida a vítima, as testemunhas, o indiciado. E depois de colhidas todas as informações, o delegado de polícia, única e exclusivamente, relata. O que é relatar? Ele simplesmente descreve tudo o que aconteceu e encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar todas aquelas peças e, se entender que existe crime, vai denunciar. O que é denunciar? Vai comunicar, vai fazer uma denúncia ao juiz, informando que existe um crime e o juiz vai analisar se recebe ou não a denúncia. E nessa denúncia, lógico, doutor,
ela vai estar ali descrita todos os fatos pormenorizados que ocorreram, que foram objeto do que se apurou na investigação policial, e identificando os autores. E é dessa peça que o acusado, se recebida essa denúncia, é que vai ter que se defender. Não é isso, doutor? Mas uma pergunta crucial que eu faço é se o doutor está mencionando essa questão do trabalho policial, que diz que ainda não tem uma posição formada. Como o doutor já foi delegado de polícia e hoje é advogado criminal, eu pergunto, olhando pelo lado policial e pelo lado do advogado, qual é a importância do inquérito policial para a investigação, no caso, para a polícia judiciária, e qual é a importância do inquérito policial para a defesa, para o advogado? Ou, se não existe importância nenhuma nessa fase de instrução, que é a chamada de inquérito policial. Pois não, deixa eu ver se eu entendi. A importância do inquérito policial para o advogado é tomar conhecimento de todos os fatos e poder, em conversa com o seu cliente, obter informações para que possa ser oferecida a melhor defesa. Exemplo, às vezes nós temos no inquérito policial o depoimento de uma testemunha que pode ser contraditada. Contraditada é um termo técnico que significa que a testemunha pode ser inimigo do seu cliente, da pessoa que está sendo acusada. Então, o seu depoimento deverá ser tido com reservas, se for aceito. Esta é a importância para o advogado. Agora, com relação à importância para o processo. Só concluindo aquela primeira explanação, uma vez terminado o inquérito e recebida a denúncia, tudo que foi feito no inquérito policial será refeito no processo criminal. Então, na verdade, nós temos dois atos para os mesmos fatos. E aquele grupo que sustenta que o inquérito policial não é imprescindível, é um instrumento arcaico, que na verdade o nosso inquérito policial, o modelo que nós temos de inquérito policial, só é encontrado em países subdesenvolvidos, poucos países subdesenvolvidos. Então tudo vai ser refeito, o que demanda mais tempo do advogado, demanda o constrangimento das partes, às vezes na fase do inquérito policial, demanda o trabalho dos servidores públicos, quer da autoridade policial, quer do juiz, quer do promotor de justiça, enfim, o ato é feito em duplicidade, o que eventualmente poderia ser. O doutor, obviamente, está falando na posição de delegado de polícia, né? Eu gostaria de saber da posição como advogado, porque, por exemplo, nós temos os casos, é verdade, o doutor está dizendo, se faz um inquérito policial, se houve testemunha, se realiza diligências, houve-se depoimento, às vezes o averiguado, o acusado, usa o seu direito de permanecer calado, às vezes não, e a maioria dos depoimentos da vítima, das testemunhas de acusação, são refeitos na fase de ação penal, quando já na justiça, presidindo o processo penal por um juiz de direito, não mais pelo delegado de polícia. Raramente se realiza novas perícias. A perícia que se usa na ação penal é aquela que já foi realizada no inquérito policial. Eu não conheço muitos casos onde se realiza a perícia novamente. Mas, né, existe nessa repetição, vamos supor, existem casos que basicamente repetem, ouvindo as mesmas testemunhas de acusação que foram ouvidas no inquérito policial, são ouvidas em juízo. A mesma vítima, obviamente, que foi falar que ela foi ouvida no inquérito policial, ela vai ser reinquirida em juízo, só que tem uma diferença. Na fase do inquérito policial, o acusado não pôde se defender. Foi um momento onde as provas contra ele foram colhidas para poder subsidiar aquela peça que o Ministério Público faz de acusação, que tem que ser bem
discriminativa dos fatos, que é a chamada de denúncia, que é recebida ou não pelo juiz de direito. Então, colhe-se o material para fazer essa peça de denúncia do Ministério Público. E aí, normalmente costuma acontecer duas coisas, né, doutor? Nesses casos que simplesmente se repetem os atos onde não há novidade, essas mesmas testemunhas que foram vistas na delegacia como testemunhas de acusação, submetidas ao contraditório, onde o advogado de defesa, o advogado do acusado, vai poder levantar suspeitas sobre aquelas testemunhas, né, que são inimigas, algumas vezes inimigas do acusado, ou que vão se beneficiar com a condenação do acusado, ou vão ganhar alguma recompensa, enfim, motivos que podem se levar à suspeita de parcialidade dessas testemunhas são colocadas em juízo, que antes não podia ser colocado no inquérito. Perguntas que não foram feitas pelo delegado, mesmo porque não conhecia os fatos, na versão do acusado, o advogado vai fazer perguntas na busca da verdade real e mostrar se houve realmente participação ou responsabilidade desse cidadão acusado no crime que ele está sendo imputado ou não. E aí acontecem duas coisas, doutor. Ou se repete os atos, né, não tem motivo de contradita, não tem suspeita nenhuma contra aquelas testemunhas falaram com a verdade, não tinham interesse nenhum em falsear a verdade, repetem ipsilitis o que aconteceu no inquérito, vão repetir em juízo, e muitas das vezes o acusado é absolvido, né? Muitas das vezes o acusado é condenado, porque os atos que foram reproduzidos no inquérito, são reproduzidos na instrução criminal, e o juiz, com base nessas provas, na convicção dele, vai acabar condenando o acusado no processo, que tem direito de recorrer ao duplo grau de jurisdição, e todas as provas vão ser reexaminadas de novo por um tribunal, sem que seja refeito todos os atos, vão simplesmente rever na leitura do processo o que foi dito por cada um, e tanto no inquérito como na ação penal, e no contexto probatório, dentro da interpretação da lei, né, e da jurisprudência, o tribunal vai confirmar ou não a decisão do juiz de primeira instância. Mas, doutor, é verdade, é uma mera repetição, mas temos casos em que o inquérito policial chega ao Poder Judiciário, instruindo uma denúncia feita pelo Ministério Público com base nesses elementos, e na ação penal, submetida ao contraditório, às perguntas do juiz, na presença do advogado, e às perguntas do advogado, os depoimentos daquelas testemunhas de acusação são totalmente diferentes daquilo que foi produzido no inquérito. A própria vítima acaba contando uma outra história, que não tem nada a ver com aquela questão daquele inquérito que foi colocado no inquérito policial. E nessas hipóteses, muitas vezes, né, quando isso ocorre, o acusado é absolvido. Eu pergunto, afastando-se o inquérito policial, e essa pergunta eu faço ao Dr. Marco Antônio Cristiano de Carvalho como advogado, afastando-se o inquérito policial, se fazendo a instrução já diretamente com o juiz, o promotor, o advogado, já ouvindo aquelas testemunhas, hipoteticamente, com interesse de falsear a verdade, mancomunadas com a vítima, não haverá uma possibilidade muito maior de erro judicial e levar muita gente inocente para a cadeia, doutor? Eu particularmente entendo que não. Por quê? Por quê? Porque quando eu fui delegado de polícia, eu tive algumas experiências. Então os delegados sempre sustentam que eles são os primeiros a chegar ao local do crime. E é verdade. E no local quando o crime acaba de acontecer, os acontecimentos estão fervendo. Então você tem condições de obter maiores informações. Se você tiver condições de obter essas informações junto com o promotor e o juiz, eu acho que o problema de falsear a verdade diminui. E aí eu vejo um ponto positivo
deste projeto e um ponto negativo do inquérito policial. E tem mais. O inquérito policial, pela experiência, ele leva muito tempo. Em regra, nós temos 30 dias para terminar, as autoridades policiais têm 30 dias para terminar quando o indiciado está solto. Só que isso não existe. Na prática, são milhares de processos. Então, o processo nunca termina em 30 dias. E o que acaba acontecendo? Se encaminha um pedido para o fórum, solicitando o prazo de mais 30 ou 60 dias. E sempre é deferido. Então, o inquérito acaba se eternizando. E mais um aspecto. O aspecto de você ter os fatos na hora diminui a possibilidade de se prender um inocente, que só por este fato acaba corroborando com os argumentos daqueles que sustentam que o inquérito policial não deve existir. E tem mais. Muitas das vezes, os fatos realmente chegam falseados à justiça. Mas por quê? Ou por incompetência do funcionário público que não quer trabalhar, eventualmente por um ato de corrupção e outros aspectos que podem acontecer. É por isso que pode chegar. Por isso eu entendo que se existir um ato onde todos estejam presentes, você acaba minimizando os riscos de falsear a verdade e, mais importante, como eu já disse, de se prender um inocente em flagrante. Doutor, eu concordo em parte com o doutor está colocando. Quando o delegado, nessa sua hipótese, está entrando, sendo chamado a um delito que acabou de ocorrer, sendo esse delito verdadeiro. Mas eu estou me referindo a uma outra questão. Quando esse delito não é verdadeiro, quando os fatos que estão sendo levados à autoridade policial são falsos, quando já estão preparados ali o local, preparadas as testemunhas, a suposta vítima. Então, eu digo que nessa circunstância, a possibilidade do acusado se defender é menor, porque ele vai ter menos tempo de investigação, menos tempo de ouvir outras testemunhas que estavam ali presentes, menos tempo de investigar aquelas testemunhas que lhe estão acusando, quem são, que relação têm elas com a vítima. Vou citar um exemplo que todos os internautas devem ainda se recordar. O caso dos Nardoni. Sem aqui fazer qualquer pré-julgamento de serem eles responsáveis ou não pela tragédia que aconteceu com a filha, mas imaginemos uma outra circunstância naquele local. Imaginemos que, por obra do destino, tivesse ali uma quadrilha de condomínios atuando naquele momento, instantes antes da criança ser encontrada ali, da queda daquela criança no jardim do edifício. A polícia sendo chamada ao local, já numa situação onde o inquérito policial fosse prescindível, dispensável, já se ouviria todo mundo, identificada ali a quadrilha. Quem o doutor acha que estaria sendo levado à prisão, não pelos furtos que aconteceram, ou roubos que tivessem acontecido naquele edifício, mas sim por aquele homicídio? Os integrantes daquela quadrilha. Ou será que eu estou errado, doutor? Eles não iriam inocentemente, com grande possibilidade de acerto, presos e condenados por esse crime? Se a este crime, se eu entendi bem, o senhor está colocando que o crime, na verdade, não teria sido cometido pelos Nardoni? Não. Embora, na hipótese, e tudo hipoteticamente, estou aqui dizendo, tendo sido cometido pelos Nardoni. E partindo-se ainda da hipótese que eles prepararam o local para transformar o homicídio deles próprios em homicídio de terceiro, ou num acidente, como quiseram, como pareceu inicialmente que havia ocorrido, como foi noticiado por eles. Se tivesse, naquele cenário,
supondo-se que fosse um cenário preparado, e que eles acusaram terceiros de terem praticado aquele ato com a filha. Se coincidentemente tivesse uma quadrilha, um ou dois integrantes fazendo ali furtos ou roubos naquele edifício, não seriam eles facilmente identificados e acusados daquele homicídio? Porque jamais alguém acreditar que os próprios pais fizeram aquilo com a filha. Não entendi. Eventualmente, se eles estivessem praticando um crime, com certeza seriam presos em flagrante. Agora, quanto à tipificação do crime que estavam praticando, aí é uma questão de investigação. E eu até acho, a investigação não pode acabar nunca, quer com inquérito policial, ou quer sem inquérito policial. A polícia judiciária, ela deve existir. A grande controvérsia, eu acho, é no aspecto de como deve ser conduzida as informações. Porque a investigação é da polícia, e todos sabem disso. Doutor, o doutor colocou uma outra questão importante, muito bem colocado. Supondo que esse projeto de lei está tramitando pela Câmara Federal, se torne realmente uma lei, e altere o Código de Processo Penal e acabe com o inquérito policial. O que a Polícia Judiciária vai fazer, se não vai mais fazer inquérito policial? E quem é que vai ficar fazendo investigação? Os membros do Ministério Público? O juiz? E o que nós vamos fazer com esse quadro de policiais extremamente treinados pela Academia de Polícia para fazer investigação? Vão colocar eles de lado, esses servidores eficientes, que foram treinados, têm experiência e sabem fazer investigação, para deixar quem? Membros do Ministério Público e juízes fazendo investigação? E o juiz vai fazer investigação e depois vai julgar aquelas mesmas provas que ele colheu, como acontece, data vênia, aí com a Justiça Federal. Eu acho absurdo que um magistrado federal que preside, que participa da instrução de um inquérito policial, que autoriza a realização de provas, depois de oferecida a denúncia pelo Ministério Público, vem para a mão dele mesmo apreciar os atos que ele mesmo praticou. Ora, vamos e venhamos, né? Aí está de parabéns a polícia, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo e de outros estados, onde os juízes que participam do inquérito são e quando se oferece a denúncia, há uma nova distribuição para outros juízes diferentes daqueles que fizeram a instrução. Pergunta ao doutor Marco, o que vai acontecer com a Polícia Civil? Eu não conheço na íntegra este projeto. Todavia, eu acredito que deva se adequar a polícia para que faça o serviço investigativo, até porque nós temos alguns departamentos da Polícia Civil, e talvez vocês não saibam, que são equiparados como uma das melhores polícias do mundo. Nós temos departamentos extremamente eficazes. Eu posso citar o antissequestro. É um departamento que trabalha com alto rendimento, libertando reféns. Então, a investigação, no meu ponto de vista, deve ocorrer pela polícia, até porque, como o senhor muito bem disse, são profissionais capacitados, são profissionais treinados para aquela função. O Ministério Público não está treinado para os serviços de investigação. A magistratura, os magistrados, também não estão treinados e nem querem isso. Quem busca, na verdade, fazer a investigação é único e exclusivamente o Ministério Público. Então, retomando, eu acho que a polícia deve continuar e deve se adequar a este projeto. Doutor, uma outra questão importante. Foi-se mencionado no inquérito policial, no caso de crime recentemente ocorrido, certamente estávamos falando do flagrante delito, quando as partes envolvidas, ali o autor do crime é preso no momento, se tem as testemunhas e tal, estamos falando em flagrante delito, onde no flagrante se ouve já, se ele quiser o averiguado, né, por último ele vai ser ouvido, o autuado em flagrante, e antes dele ser ouvido se vai ouvir as testemunhas de acusação, o condutor, o policial que fez a prisão, etc. Mas existe uma outra forma de se iniciar uma investigação dentro do inquérito policial, quando não do flagrante, o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência
para o internauta que não sabe o que é quando algum cidadão é vítima de um fato que aparentemente é criminoso, então ele vai até a delegacia de polícia e relatar esse fato para que seja registrado pela autoridade policial. Então ali ele vai fazer na delegacia de polícia um boletim de ocorrência. Existe na internet uma delegacia de polícia virtual colocada pela Secretaria de Segurança Pública, onde alguns delitos, 4 ou 6 delitos, não sei de cabeça, podem ser comunicados pela internet, não precisa ir até a delegacia. Salvo engano, extravio de documentos, furto de auto, encontro de pessoas, coisas assim do gênero. Não se faz tudo porque, obviamente, o cidadão leigo não sabe fazer a capitulação do fato ao delito que se quadra aquele fato. Então, por isso, precisa de um delegado de polícia que é habilitado e competente para poder fazer essa capitulação. Mas quando o cidadão vai para uma delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência, às vezes ele fica lá 2, 3 horas só para fazer um boletim de ocorrência. Que dirá se fosse para fazer uma investigação. E agora, como é importante, como foi dito pelo Dr. Marco, é importante para quem está sendo acusado saber quem são as pessoas que estão lhe acusando, porque podem ser pessoas que tenham motivos de incriminá-lo falsamente. E você não pode se defender de uma imputação falsa se você não sabe de quem parte, né? Fulano de tal, lógico, ele tem isso contra mim, isso eu fiz isso contra ele, por isso ele está fazendo isso. Você teria, se você soubesse quem é a pessoa que está lhe acusando, você saberia se defender disso. E agora está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto para manter sigilosa as vítimas e testemunhas em boletim de ocorrência. Você vai conhecer a acusação, mas não vai poder conhecer quem é o autor da acusação, nem no boletim de ocorrência, nem no inquérito policial, né? Nem o acusado e nem o seu advogado. A esse respeito, eu gostaria de chamar aí o nosso radar jurídico, que vai ilustrar muito bem essa questão, da qual eu gostaria que o doutor mencionasse como é que vê esse projeto. Por gentileza, produção, o radar jurídico. A repórter Janaína Lepre está na Assembleia Legislativa e traz as informações ao vivo. Tramontina, a sessão acaba de começar e foi convocada apenas para votar esse projeto de lei que prevê uma série de medidas de proteção a vítimas e testemunhas da violência. A mais polêmica delas restringe a divulgação de informações pessoais nos boletins de ocorrência e nos inquéritos policiais. Esses dados ficariam guardados em um envelope lacrado à disposição apenas da polícia e da justiça. No caso de reconhecimento de um indiciado, o projeto proíbe a divulgação da identidade da pessoa. O texto é de autoria dos líderes dos partidos, foi apresentado na semana passada e, como tramitou muito rápido, a expectativa por aqui é que seja aprovado sem maiores dificuldades. Tramontina. Obrigado, Janaína. Doutor Marco Antônio, como se vê, caso não seja aprovado ou enquanto tramite o projeto para acabar com o inquérito policial, aqui no Estado de São Paulo, nós vamos ter aí, tem um projeto tramitando, que poderá manter sigilosas as pessoas no boletim de ocorrência e até no inquérito policial, que são autoras de acusação contra cidadãos brasileiros ou estrangeiros, enfim, alguém averiguado no inquérito policial. Isso não vai dificultar a defesa do cidadão? Quais são os benefícios, óbvio, para a testemunha, mas como que pode se assegurar uma justiça bem feita a um acusado, dar o direito dele de defesa, se ele não conhece quem está acusando, sem o contraditório? Como é que o doutor vê essa intenção da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do Estado de São Paulo, de cercear o acesso
da defesa a essas pessoas no boletim de ocorrência, no inquérito. Você é indiciado dentro do inquérito policial, tem o teu nome lançado aí nos seus antecedentes criminais, no indiciamento, e você não sabe nem quem foi que iniciou essa investigação e que decorreu aí nesse indiciamento. Como é que o doutor vê essa questão? Me parece, na verdade não me parece, isso fere amplamente o direito de defesa, o contraditório. Isso é uma questão constitucional, e se eventualmente vingar na Assembleia, cabe aí uma ação de inconstitucionalidade, eventualmente, porque o direito de ampla defesa, de você conhecer o seu acusador, é um direito constitucional. Você precisa saber. Se isso persistir, nós estaremos, como o senhor muito bem disse, dando ênfase a inúmeras injustiças que poderão acontecer. Doutor Marco, antes de passarmos aqui as perguntas dos internautas, né, nós estamos aqui ao vivo, recebendo e-mails dirigidos ao nosso convidado, fazendo uma série de perguntas. Eu gostaria de levantar uma outra questão. É óbvio que há, sim, questões negativas em relação ao inquérito policial, como eu não entendo até hoje a razão do indiciamento. Gostaria que o doutor falasse a respeito desse assunto. E há também a questão de abusos. Antes de passar para a questão de abusos que são praticados durante a investigação no inquérito policial, eu pergunto para o doutor Marco Antônio, a questão do indiciamento também entende que é necessária ou também acha que ela poderia ser prescindida numa investigação? Qual a razão do indiciamento? Com relação ao indiciamento, eu sou totalmente contrário. Contrário porque o indiciamento, ele dá muita autoridade ao delegado de polícia. Pois o indiciamento, acreditem, é discricionário da autoridade policial. Isso quer dizer, se ele entender que há indícios de crime, ele pode indiciar. E indiciar significa uma mácula. Muito embora alguns entendam o contrário, eu entendo que é uma mácula na vida do indivíduo. Porque ele vai procurar um emprego, vai constar que ele foi indiciado. E para ele tirar isso vai persistir o resto da vida dele. E o indiciamento também, só para concluir, dá margem a muita corrupção. Por isso que eu acho um dos fatores extremamente negativos. E depois, se o senhor me permitir, eu não vou citar nomes, mas eu tive um caso pessoal onde um cliente, por intermédio de uma pessoa muito influente, determinou que uma autoridade policial o indiciasse sem sequer um indício de crime. Ele compareceu à delegacia e foi indiciado. E costuma também ocorrer, né, doutor, que mesmo durante o inquérito policial, mesmo havendo averiguados que são inicialmente indiciados quando são ouvidos, depois de ouvida outras testemunhas, depois do resultado de perícias, o Ministério Público, que é quem cabe oferecer denúncia, requerer nova diligência ou arquivar, acaba arquivando o inquérito onde a pessoa foi indiciada. Não acontece isso também, doutor? Acontece e o constrangimento que causa. Veja que você é indiciado. Antigamente o indiciado tinha que planilhar, coloca-se uma tinta nos dedos e ele era planilhado, esse é o termo que se utilizava. Quer dizer, vai a uma delegacia, é indiciado e depois vem o processo, quando existe o processo, porque muitas das vezes sequer ele é denunciado, o processo não vai adiante e ele é absolvido e passou por todo aquele constrangimento. E aí que eu vejo um dos pontos negativos do inquérito policial, que é o indiciamento. Existe mais uma questão que pode-se dizer negativa do inquérito policial, que é quando a má autoridade policial, o mau policial que está presidindo o inquérito, abusa do seu poder
extrapola os limites da acusação, da portaria que determinou a abertura daquele inquérito para determinada investigação que é específica, e passa a investigar pessoas que não fazem parte daquela investigação. Pessoas, muitas das quais detêm cargos que lhes dão privilégio não digo, mas prerrogativa de função, onde só podem ser, por exemplo, investigadas por tribunais ou dentro de procuradorias, né? E nós temos o caso muito conhecido, que foi o que a Polícia Federal gosta muito de fazer nas suas espetaculosas operações. Aliás, a Polícia Federal, ela já se antecipou à Câmara Federal, em muitos casos, muitas operações que nós vemos por aí, ela não usa mais inquérito policial. Polícia Federal, algumas autoridades da Polícia Federal acham que a empresa não tem mais necessidade de fazer inquérito, não se usa mais aqueles meios tradicionais de investigação que estão no Código de Processo Penal, simplesmente fazem escuta de fofoca. Ficam fazendo escuta de conversa telefônica e baseiam todas as suas, entre aspas, investigação em conversas telefônicas. Muitas vezes, muitas delas, papos de um de outro, ficções que pessoas gostam de contar, que a gente chama de garganta, né? Tem gente que gosta de contar garganta, balela, ou então eles pegam fatos de pessoas que estão falando de fatos verdadeiros, mas mudam a palavra, dão um significado para a palavra. Olha, ele falou que era para trazer a farinha que ele vai fazer o bolo, mas na verdade aquela farinha lá não era farinha, ele estava se referindo à cocaína, né? E acabam fazendo esse tipo de investigação. Mas falando ainda da Polícia Federal, na operação conhecida como Operação Satyagraha, houve parece que uma aparente extrapolação da investigação do inquérito que estava sendo presidida pelo delegado Protógenes. A respeito disso, produção, por gentileza, nosso radar jurídico. Estamos aí ainda com alguma dificuldade aí no nosso sistema de áudio, mas a investigação da Operação Satyagraha, não se sabe por quê, obteve participação de integrantes que não eram da Polícia Federal. A Agência Brasileira de Investigação acabou atuando nesse inquérito. Fizeram eles também interceptações telefônicas. Pessoas que não eram objeto de investigação foram investigadas. Tivemos aí escutas telefônicas, inclusive de altas autoridades, de ministros de Justiça, ex-ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados, pessoas que não eram alvo, aparentemente, da investigação Satyagraha. E o interessante é que, inclusive, o Ministério Público, que deveria estar investigando esses abusos, né, parece que tinha interesse em acobertar esses abusos cometidos nessa investigação, porque agiu de modo a impedir que o juiz titular da 7ª Vara Federal Criminal quebrasse o sigilo que havia no computador desse delegado, no computador pessoal desse delegado que estava sendo investigado por esses abusos. A produção parece que já tem condição de colocar no ar o nosso radar jurídico referente a essa operação. Por gentileza, produção, nosso radar jurídico. Espionagem que teria sido montado pelo delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz. Ele teria investigado ilegalmente a vida de autoridades. A Polícia Federal está investigando o delegado Protógenes Queiroz desde agosto do ano passado, quando surgiram denúncias de grampos telefônicos ilegais durante a Operação Satyagraha. Entre os presos estava o ex-banqueiro Daniel Dantas. A revista Veja teve acesso a informações retiradas do computador pessoal de Protógenes, apreendido pela Polícia Federal no apartamento dele no Rio de Janeiro.
No computador havia quase 1000 grampos, que, segundo a revista, foram feitos com a ajuda de funcionários da Agência Brasileira de Investigação, ABIN. São documentos sobre a vida de autoridades brasileiras, material clandestino, produto de espionagem. 63 fotografias, 932 arquivos de áudio, 26 arquivos de vídeo e 439 documentos de texto. Segundo a revista, o delegado guardou relatórios que poderiam ser usados para constranger e intimidar. A lista de protógenes inclui, segundo a revista Veja, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, o ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o chefe de gabinete da Presidência da República, Gilberto Carvalho, o ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, os senadores do Democratas, Heráclito Fortes e Antônio Carlos Magalhães Júnior, e o governador de São Paulo, José Serra, que ficou indignado. Se aconteceu, né, é clandestina e bandida. O importante é investigar e o governo federal responder por isso, caso seja verdadeiro. O ex-presidente Fernando Henrique disse que a espionagem no Brasil passou de todos os limites. Isso é um escândalo. Eu acho que o governo tem que agir com rapidez, porque ou isso obedece a algum plano, eu não acredito, algum plano político, ou então é uma falta de autoridade que tem que ser revista imediatamente. O presidente da Câmara, deputado Michel Temer, convocou o presidente da CPI dos Grampos, deputado Marcelo Itagiba. Quer informações sobre a investigação da comissão, que pode ter os trabalhos prorrogados. A Polícia Federal disse que não vai comentar o assunto porque a investigação corre em segredo de justiça. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, está em viagem ao Egito e não foi encontrado pela nossa produção. O chefe de gabinete da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, não quiseram comentar a reportagem. O senador Heráclito Fortes disse que não viu nenhum fato novo na reportagem e espera que a Justiça puna o abuso de poder de forma exemplar. A assessoria do ex-ministro José Dirceu disse que ele está viajando para Porto Alegre e que por isso está incomunicável. O ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, e o senador Antônio Carlos Magalhães Júnior não foram localizados pela nossa produção. O delegado federal Protógenes foi ousado. Investigou aí um monte de gente conhecida, importante, que participa participou da órbita do poder. Quando acontece isso, doutor Marco, quando o delegado de polícia usa do inquérito policial, ultrapassando os limites do inquérito, como é que o doutor vê isso? O que deve acontecer? O inquérito policial é que é o problema ou é a autoridade que o preside que é o problema em questão? Neste caso, o inquérito policial não tem problema nenhum. Na verdade, é a autoridade policial que o conduz. E eu me recordo de um depoimento, uma declaração que esse delegado deu logo no começo das investigações, quando haviam acusações ao advogado Greenhalgh. Ele disse o seguinte: quando nós constatamos desvios de conduta de um advogado, nós oficiamos para que sejam tomadas as medidas. Eu acho que essas frases caíram muito bem, porque as medidas estão sendo tomadas com relação à autoridade policial que está sendo investigada, e se eventualmente encontrarem fatos que o condenem, ele será punido na forma da lei. Doutor Marco, nós já estamos aqui chegando ao final do nosso programa. Temos algumas perguntas feitas por internautas que mandaram e-mails aqui para a nossa produção, e o nosso tempo aqui está meio escasso. A conversa está muito boa e eu gostaria que a produção fizesse pelo menos uns 3 e-mails aqui no ar. E depois eu gostaria que fosse, se o doutor puder, passar o seu e-mail para que os internautas que não puderem ter suas perguntas respondidas aqui no programa, no ar, pudessem ter a atenção do doutor Marco Antônio, que os respondesse diretamente. Por gentileza, produção, umas 2 ou 3 perguntas dos internautas para a gente encerrar o programa. Aqui, doutor Luiz, uma pergunta de Christian, de São Paulo.
Os doutores acreditam que existem ainda muitos casos de repercussão mal solucionados pela Justiça? De fato existem muitos casos que não foram solucionados. Mas esses casos de repercussão, geralmente, são conduzidos com um pouco mais de celeridade, porque estão na mídia. Uma hora ou outra, quer com inquérito ou quer sem inquérito, eles serão resolvidos. Outra pergunta aqui, de Antônio Batista, ele não falou de onde que ele é. Doutor apresentador, qual a opinião do entrevistado sobre a opinião do entrevistado sobre a Operação Satyagraha? O delegado Protógenes foi feliz na operação? O que o doutor acha dessa operação como delegado de polícia que já foi e advogado que é? Pelo que eu conheço, que a mídia tem passado, me parece que a autoridade policial acabou se excedendo nos limites da sua investigação. E agora a investigação acabou se virando contra ele, que passou a ser investigado. Então eu acredito que ele, de fato, pelas informações que se tem, ele excedeu os limites de investigação. Aqui a última pergunta. Edu Guarujá. Quando uma pessoa tem um processo suspenso, o artigo desqualificado e julgado inocente, ela ainda terá a passagem em sua ficha policial? Na verdade, este arquivo constará único e exclusivamente para a Justiça. Quando ele for tirar uma certidão, se for absolvido, não constará mais, mas se eventualmente vier a praticar um outro crime, a Justiça tem cadastrado todos os processos de todas as pessoas que por lá passaram. Só para complementar, doutor, porque a Justiça precisa saber se ele utilizou esse direito de suspender o processo nos últimos 5 anos, né? Porque se ele já utilizou, ele não pode reutilizar dentro desse mesmo período, não é isso, doutor? Perfeito. Doutor, chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de passar para que tecesse as suas considerações finais e deixasse aos nossos internautas um e-mail para que pudesse dirigir as perguntas diretamente no seu e-mail, para que o doutor, se puder fazer a gentileza, responder aos nossos internautas. Bom, gostaria primeiramente de agradecer ao convite. Foi muito satisfatória aqui a conversa que nós tivemos. Agradecer aos internautas que nos assistiram. E concluir dizendo que, quer com inquérito policial ou sem inquérito policial, acho que as autoridades que fazem as leis devem procurar uma forma de adequar, mantendo a polícia a uma instrução criminal muito mais célere, muito mais rápida. Eu quero deixar o meu e-mail, é marcocristianoadv@terra.com.br. Estou à disposição para quaisquer outras perguntas que precisarem. Cristiano com CH, né, doutor? Cristiano com CH, perfeito. Eu gostaria de, antes de encerrar o programa, avisar os advogados do Estado de São Paulo que no dia 15 de março, próximo agora, de 2009, domingo, às 14h30, haverá uma mobilização dos advogados de todo o Estado na Assembleia Legislativa, na data em que os 94 deputados estarão presentes para a eleição do novo presidente da Alesp. Então, ali teremos a presença de conselheiro federal da OAB, Dr. Raimundo Arnes Barbosa, vários advogados se manifestando em relação à questão da previdenciária do IPESP. E aos advogados que puderem e quiserem estar presentes, poderão ali se dirigir no dia 15 de março de 2009, às 14h30, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Gostaria de agradecer aqui ao Dr. Marco Antônio pela gentileza de atender o nosso convite, e gostaria de agradecer também aos internautas e lembrá-los que na próxima quarta-feira, às 22h, estaremos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. Boa noite.
Ser advogado é ter antes de tudo o maior respeito por ela, a justiça. Quando desrespeitam as prerrogativas dos advogados, tentam acabar com o direito de exercer uma das mais belas profissões. Advocacia. Sem ela, não há justiça. OAB São Paulo. A valorização do advogado é a nossa maior causa.